eu vou criar uma coluna personalizada. Para todas as vezes, quando você for perguntar, tá com uma dúvida de uma métrica, você vai selecionar essa coluna, tá? Para mandar para a gente. Então, o que é que você faz? Aqui, onde tem essas três linhas, essas três colunas, você vai primeiro selecionar desempenho e cliques. Presta atenção, que eu estou selecionando primeiro desempenho e clique, porque aí a pessoa não seleciona a mesma que eu e depois diz que não deu certo. Mas se você faz isso, aí você só pode estar cochilando na mentoria. Selecionou desempenho e cliques, aí agora você clica novamente aqui e você vai selecionar a opção personalizar colunas. Ao selecionar essa opção, você vai pesquisar aqui em cima por compra. Ao pesquisar o nome compra, você vai ativar o valor total de compras, porque se tem vários produtos, para você ver apenas pelo anúncio quanto você lucrou. Você vai colocar custo por compra. Quando eu falo qual é o seu CPA, se a sua função aqui, o custo por compra está ativado, é mais fácil para você responder logo de cara. Você diz o valor que deu ali e pronto. Como é que a gente calcula o custo? Quanto foi investido dividido pela quantidade de vendas. Aí a gente consegue saber. Então, marca essa opção. Fez isso, finalizações de compras. Você coloca o total e o custo por finalização, tá? Marcou essas duas, agora você vai vir aqui ao lado e aqui, gente, o Facebook, ele traz um monte de tipo de métrica. Ele traz compras, todo tipo de compra. Ele também traz compras no site e compras na meta. Para simplificar, para não ficar confuso, a gente só precisa saber se vendeu. Então, desmarca essas duas e deixa só compra. Vendeu, vai estar marcando. Aqui em finalizações de compra, ele também mostra finalizações do site e da meta. E eu só quero finalização, só. Então, desmarca essas duas. Fez isso, clique todos. Nós vamos precisar CTR, nós vamos, CPC, CPM, todas essas métricas aqui, nós precisamos dela. Então, nós não precisamos tirar nenhuma. Agora, quando você já está em um outro nível, aí a gente retira aqui algumas opções. De início, eu acho melhor você não tirar, porque às vezes eu vou perguntar qual é a sua frequência, porque com base na frequência a gente vai saber se o remarketing está bom ou não. Mas entendam, frequência eu analiso onde? Em anúncio de remarketing. Não está fazendo anúncio de remarketing? Não se preocupa com frequência. Então, cada métrica daqui a gente analisa em um momento em específico. Para facilitar a vida de vocês, o que é que eu quero que vocês façam? Deixem organizado a ordem que nós vamos avaliar. Então, aqui já está resultados, custo por resultado, vou deixar logo após, resultado, custo por resultado. Depois, vou colocar orçamento abaixo de resultado, valor usado, que é quanto você já gastou. Agora, eu vou descer lá embaixo e vou trazer para cima CPM, CPM, depois de CPM, cliques no link. Só estou organizando que é para você entender as métricas que você vai mandar para mim. Eu vou explicar, vou fazer uma revisão para garantir que todos entendam. Eu sei que isso é um pouquinho avançado, mas se você assiste uma vez, duas vezes, você consegue entender. E eu vou explicar só para garantir que ninguém fique com dúvidas. Depois de cliques, CTR. Então, CPM, cliques, CPC, CTR. Pronto. Aécio, clique todos. Clique todos, eu não mexi. Não mexe nesse. CTR todos, não mexi. CPC todos, não mexi. O que é que isso quer dizer? Eu vou explicar já, mas a gente não precisa dessas métricas.
Hoje vai ser uma aula sobre métricas para que vocês entendam. A próxima coisa que eu preciso é colocar compras. Então, eu vou colocar compras logo aqui, depois CTR, cadê? Lá em cima, aqui. Logo depois de CTR. CTR compras. Agora, eu vou colocar custo por compra logo após. Vou pegar finalização de compra e deixar logo após. E custo por finalização. Agora, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, eu vou tirar um print daqui as colunas mais importantes na ordem que eu selecionei. Para quem quiser tá selecionando, já tem conhecimento, é só ir copiando. Eu sei que foram muitas informações para quem é iniciante total. Relaxa, só vai executando que você vai entender o quanto isso vai te ajudar. Mas eu vou fazer uma revisão só para evitar que aquelas pessoas que têm dificuldade de entender, elas se sintam perdidas. Então, uma revisão bem rápida e bem direta ao ponto, bem didático, só para que todo mundo saia dessa aula sabendo como é que vai enviar as métricas para análise. Na ordem, você deixa campanha, que ele vai mostrar o nome da campanha. Você deixa vinculação, porque ele vai mostrar se esse anúncio ainda está ativo ou não. Configuração de atribuição, esse a gente não mexeu, porque ele já mostra lá a atribuição da campanha. Então, a gente não mexe, não vai ser um dado importante, mas deixa ele. Resultados. Esse resultados aqui vai ser de acordo com o objetivo. Se você está fazendo um anúncio de tráfego, aqui ele vai mostrar a quantidade total de cliques no link, tá? Orçamento, ele vai mostrar quanto você está investindo por dia. Valor usado, quanto já gastou, quanto o Facebook gastou. Exemplo prático, no meu anúncio eu coloquei R$10 de orçamento, mas em valor usado, até agora, cada conjunto gastou uma média de R$5. Custo por resultado. Esse custo por resultado, ele precisa estar exibindo, porque se você está vendo resultado de tráfego, vai ser o custo por cada clique. Mas se for resultado de venda, aqui ele já vai te mostrar o seu CPA. Então, essa é uma métrica que ela vai servir, ela é coringa, tá? Ela serve tanto para análise de venda como para outras coisas. Se você ainda não entende a diferença de cada objetivo, não se preocupa que essa métrica ela vai ajudar em tudo que você precisar. Depois, CPM é o custo para anunciar por 1.000 impressões, a cada 1.000 pessoas, quanto está pagando. Cliques no link é porque a gente leva em consideração, dependendo do seu ticket, qual é a porcentagem de conversão que você está tendo com base nos cliques. CPC, a gente sabe quanto você está pagando por cada clique. CTR, se esse anúncio está chamando a atenção ou não, a gente sabe aqui. Aécio, porque depois da CTR tem compras. Se você falou que lá em cima, resultados, ele também exibe a parte de vendas. Porque caso você esteja com um anúncio de tráfego e esse anúncio de tráfego vendeu, aqui, como você selecionou compras, ele vai mostrar que mesmo sendo tráfego, saiu venda dele. Ah, eu coloquei um de engajamento, ativei o meu pixel, ele vai mostrar se saiu a venda do de engajamento. Custo por compra, ele vai mostrar quanto você está pagando por cada compra. Finalização de compra, quantas tiveram, quantas pessoas chegaram no checkout. E o custo por finalização é quanto você está pagando para cada pessoa que está chegando no checkout. Tá? Só até aqui que a gente vai precisar. Vou agora selecionar aplicar. Ao você ter aplicado, é muito importante que você salve. Aécio, como é que salva? Vem aqui, desce e clica nessa opção salvar. Então, o nome que eu vou colocar vai ser Métricas M3K. Todas as vezes tem um anúncio, vai mandar para análise. Agora, você não precisa selecionar desempenho em cliques.
Você selecionou desempenho em clique só para te ajudar a construir essa nossa do zero. Agora, toda vez quando você for enviar, você vem aqui, seleciona métricas M3K. Selecionou, agora a gente consegue aqui bater o olho, visualizar as mais importantes na ordem. Resultado, o valor que foi usado, custo por resultado. Aqui, ó, olha como é fácil agora. Quando você tem um anúncio em escala que está vendendo, a gente analisa resultados, custo por resultado e pronto. Um anúncio que está escalado é só isso. Aécio, e quando o anúncio ainda não está vendendo? Aí a próxima etapa que a gente analisa é CPM, cliques, CPC e CTR. Como eu adicionei aqui compras, você vai ter mais dados, ó, compras, custo por compra. Aqui, ó, ele mostra quantas finalizações eu tive. Antes, para saber as finalizações, eu tinha que me aproximar e ele mostrava. Agora, eu já tenho aqui o número de finalizações. Aécio, eu criei uma campanha ontem. Tem um conjunto de anúncio que está com muitos cliques no link. Porém, não deu nenhuma venda e nem finalização de compra. Deixo ativado ainda. Vou ensinar vocês agora como é que faz a pergunta. Criei uma campanha ontem. A informação ok. Tem um conjunto de anúncio que está com muitos cliques. Muitos quantos? Porque às vezes muitos pode ser 5, às vezes muitos pode ser 100, pode ser 1000. Então, o que é muitos para um, não é muitos para outro. Você bota exatamente 100 cliques, porém não deu nenhuma venda, mas chegou no valor do seu CPA, porque se não chegou no valor do CPA, aí nem precisa se preocupar. Se o anúncio tá bom, deixa ele rodando para ver se sai a venda. Aí agora a gente entra em uma outra etapa. E eu aproveito essa pergunta do Sandro. Qual é a etapa? Como é que você vai ser mais preciso para você ter resultado rápido? Porque, gente, não é exagero. Às vezes, eu acho melhor a pessoa estar participando do M3K ou do RPA, das mentorias em grupo, do que ela estar na mentoria individual. E quando eu estou ali com a pessoa que já tem muito resultado, eu vejo que ela não sabe perguntar. Dá vontade de dizer a ela, meu amigo, você tem que fazer um curso de desenvolvimento pessoal para você aprender a ser mais claro para depois. Então, bora agora para a próxima etapa. Vocês aprenderam como é que cria a coluna. Então, como é que a gente separa a análise por ordem? Bora aproveitar e só recapitular bem básico para que todo mundo entenda isso. Eu vou copiar já as métricas do outro arquivo só para deixar claro como é que funciona. Então, deixa eu pegar aqui, métricas. Eu ensinei isso na semana passada, dia 3 de maio. Abri 3 de maio. Vou só copiar o que está no outro arquivo para que vocês entendam. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Estão. Agora, vamos para a parte das métricas, tá? Uma revisão bem rápida que você precisa entender isso para saber como é que você pergunta. E a gente conseguir, em uma imagem ou até mesmo em um texto, saber se um anúncio está bom ou não. Quando você já está escalando as vendas, você só analisa o CPA e os criativos que estão validados para você estar replicando eles. Então, está dentro do seu CPA, aumenta o investimento, vê quais são os anúncios que estão validados, os criativos que estão vendendo para você copiar. E uma vez, mais ou menos, por semana, você vai analisar a idade, o gênero, posicionamento e priorizar o CPC baixo. Mas isso é só uma vez por semana. Quando você está escalando, você não precisa bater cabeça nisso. Mas, como vocês estão nessa fase, que é estrutura de análise para fazer 10 mil, então eu vou explicar como é que funciona. Se eu estou no M3K, por que você está mostrando essa estrutura? Porque até 10 mil não vai mudar. Só vai mudar depois de 10 mil, quando você estiver faturando mais.
Então, métrica primária. Você analisa se vendeu e qual é o seu custo por aquisição. Na prática, como é que isso funciona? Eu vou aumentar mais minha tela só para evitar que a pessoa diga que não está enxergando. Aumentei, vou aumentar mais ainda. Deixa eu ver. Vou deixar assim. Deixa eu ver se está grandão. Pronto. Como é que eu analiso o resultado e o CPA no anúncio? Vamos na prática para que vocês entendam isso. Indo em uma conta de anúncio. Pronto. Estou aqui em uma conta de anúncio. Eu vou deixar a minha imagem aqui embaixo só para mostrar que eu vou selecionar o período máximo. E essa é uma conta que eu não uso mais para venda. Aécio, por que você não usa mais para venda e tem 3 anúncios? Porque toda conta que eu paro de usar, eu deixo anúncios eternos. Então, esse daqui está eterno, esse daqui também, esse daqui também. Então, eu só vou trocando os anúncios para que a conta nunca fique sem. E eu sei que esses anúncios vão estar sempre vendendo. Esse daqui, por exemplo, o meu CPA está a R$ 30. Então, com base no que eu compartilhei lá, que é resultado e CPA, então, resultado, 4 vendas. CPA, eu estou pagando por venda nessa campanha aqui R$ 23. Levando em consideração que minha comissão é 120 alguma coisa, então minha margem de lucro está muito boa. Porque eu ganho 120 e eu estou pagando 23. Então, aqui, essa é uma análise primária. Olhou aqui, tá bom? Ótimo. Mesmo que o resto esteja ruim, mas você já está no lucro. Então, isso é o que eu chamo de análise primária. Aécio, como é a análise secundária? A análise secundária, para você entender, é essa daqui, ó. A análise secundária é CTR, CPC, CPM e cliques. Mas quando é que eu analiso essas? Quando não saiu venda. Não saiu venda, você precisa saber por quê, se o criativo tá bom ou se não tá. Então, bora lá. Com base nesses anúncios, o que não saiu venda foi o 17 e o 16. Então, tanto o anúncio 17 como o 16, eles estão sem vender até agora. Então, eu não consigo aqui estabelecer o meu CPA. Quando eu olho o valor que foi usado, eu ainda nem bati a média de R$ 60, que é o meu máximo do CPA. Então, como eu não bati, eu posso ficar tranquilo, posso deixar rodando. Mas será que ele já está bom? Aí, como é que eu sei que ele está bom? Eu seleciono desempenho e cliques, que no caso, como a gente já criou uma coluna, você vai selecionar que a gente criou e você vem e analisa CTR. Ó, CTR está muito baixa. Mas por que está baixa? Porque o anúncio que eu rodo aqui é um anúncio em carrossel. Então, ele vende muito. Mas a CTR, dependendo do nicho, fica baixa. Não é todo nicho que fica baixa. Alguns nichos, você fez um anúncio em carrossel, a CTR dá muito alta. Esse daqui, como é um nicho que tem pouca concorrência, e as pessoas não são acostumadas, está dando baixo. Então, aqui CTR está ruim. Mas quando eu vou no CPC, o CPC está bom, porque a média é de 1,20 a 2,50. Então, levando em consideração que está 2,12, ele está bom. CPM, a média do mercado é de 30 a 60 reais e eu estou pagando 11. Então, tá bom. Aécio, eu só não entendi por que a CTR está ruim. Porque o mínimo que eu espero é uma CTR acima de 2%. Então, esse criativo, ele só está rodando porque quando eu analisei o CPC, e você pode olhar, ó, que a ordem é CTR primeiro, depois CPC. Quando eu fui para o CPC está bom. Então, compensou a CTR está baixa. Depois, CPM também bom. Então, compensou a CTR baixa. Então, você tem que saber se está compensando ou não. Como é que não compensaria? Se eu tivesse pagando acima da média, ou seja, a média é 2,50
no clique, aí nesse caso eu teria que buscar criativos para pagar mais barato. Como está na média, então tá bom. Entendeu isso? Pronto. Aqui, essa parte, métricas secundárias, até você fazer 10 mil, você vai analisar todo dia, porque muitas vezes você não vai ter resultado de venda. Então, todo dia é isso que você vai analisar. Todo santo dia vai entender o criativo bom. Criativo, a gente vê CTR. CPC, a gente já tem uma noção se vai dar uma boa margem de lucro. Por que o CPC dá uma noção se a gente vai ter uma boa margem de lucro? É uma questão lógica. Se a cada 100 cliques sai uma venda, que em cada nicho vai ser diferente, mas vamos supor que a cada 100 cliques sai uma venda, se eu estou pagando R$ 1 no clique, então eu vou investir R$ 100 para uma venda. Mas quando eu digo que é uma média padrão, esse anúncio aqui é um ótimo exemplo, porque eu tive apenas 54 cliques e de 54 cliques saíram 4 vendas. Então, você consegue ver que nem precisou de 100 cliques para uma venda. Mas esse anúncio, ele está vendendo porque é para público quente. Quando é público frio e o ticket é maior, a média vai sendo diferente. Todos esses dados são coisas que você tem que separar na sua cabeça. Eu falando assim, se você é totalmente iniciante, às vezes fica difícil você pegar tudo, mas se você é avançado, o que é que você tem que ter? Você tem que ter isso daqui, ó. Você tem que ter clareza. Porque se você não tem clareza, já estudou, você vai muitas vezes ficar errando no básico. Então, quanto mais clareza você tiver, maior a probabilidade de você acertar nos testes e ter resultado. Pronto. Vamos para a próxima. Depois das métricas secundárias, você só analisa. Ó, lembra que quando você está escalando, uma vez por semana, você faz corte de gasto. Mas, quando você ainda nem fez 10 mil, geralmente, para você fazer esse corte de gasto, no mínimo, eu espero que você faça no mínimo 10 vendas. Porque caso você tente fazer corte de gasto antes de 10 vendas, a probabilidade de você prejudicar a escala do seu anúncio é muito grande. Por quê? Porque você não tem métricas suficientes. Então, quando eu digo no mínimo, eu já estou falando para pessoas ansiosas. Mas vamos supor que você é uma pessoa que você tem paz no coração e você não quer atrapalhar o seu processo. Então, foca em ter 100 vendas. Bateu 100 vendas, agora você tem dados suficiente para segmentar a idade, segmentar gênero, segmentar posicionamento e priorizar CPC baixo. Porque se você muda a idade, por exemplo, eu aconselho, se você não sabe a idade que mais compra, colocar de 25 a 45. Mas dependendo do seu produto, vai ser uma idade mais nova ou uma idade mais velha. Então você precisa saber isso do seu produto e enquanto não tiver muitas vendas, não muda. Vai esperando ter muitas vendas. Quer começar a mudar, espera pelo menos 10 vendas, pelo menos 10. Mas isso eu já falo para pessoas que são apressadas. Porque o ideal é 100, porque se a gente pega 100, aí a gente tem uma precisão absoluta. Aécio, como é que eu envio meu anúncio para análise? Aí, ó, bora agora que vocês tiveram uma revisão ao passo a passo. Aí, meu produto é do nicho de renda extra. Por quê? Porque aí eu sei que o CPM vai ser mais alto, CPC mais alto, a gente já entende. Estou na fase de teste de criativo. Por que teste de criativo? Porque você não encontrou nenhum que vendeu ainda. Foi investido no anúncio X reais e as métricas são, ou melhor, faltou uma coisa, foi investido R$ 100, minha comissão é, por exemplo, vou colocar uma comissão que eu sei exatamente o valor do CPA. Minha comissão, 60. Isso já é tirando a taxa da... Você é afiliado,
e já tirando a taxa da KiwiFi. O produto que eu estou trabalhando é R$ 97, mas eu não posso colocar que meu ticket é 97. O importante é a comissão. Minha comissão é 60. R$ 60,30. Meu CPA, que é o custo por aquisição, é R$ 30. Porque ao você fazer isso, eu vejo que você acertou no CPA. Isso é muito óbvio, mas as pessoas erram. E as métricas estão dessa forma. Aí você coloca métrica CTR, deixa eu ver a minha CTR, por exemplo, CTR 0,89%. 0,89%. CPC, CPM, cliques totais na ordem de análise. Cliques totais 50. Ah, não, eu coloquei esse daqui. Então, cliques totais é esse, ó, cliques. Não é esse daqui não, tá? Qual é a diferença? Esse daqui, se às vezes a pessoa foi na fanpage, no Instagram, ele contabiliza. O importante é clique no link, clique único. Esse daqui, o total desse, são 5. Cliques totais, 5. CPM, 11,73. 11,73. CPC, 2,12. 2,12. Aí, para você já exercitar o que você está aprendendo, você coloca, com base no resultado, qual seria o seu próximo passo. Eu acredito que o próximo passo é testar novos criativos e desativar essa campanha. Estou certo? Nesse caso, ao a pessoa falar que ela investiu quanto? Deixa eu ver. 10,58. Ela investiu 10,58 e teve só 5 cliques. Então, agora, ela perguntou. Eu acredito que o próximo passo é testar novos criativos e desativar. Estou certo? Nesse caso, ela precisa ter mais dados ainda antes de tomar a decisão. Então, é melhor que ela espere pelo menos até ter mais cliques ou chegar no valor do CPA, que é R$ 30, porque só está R$ 10. Então, essa é uma estrutura. Agora eu vou dar exemplo de outra. Como enviar as métricas para análise. Como eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, então eu estou organizando justamente para que vocês possam copiar. Pronto. Vou copiar elas e eu vou fazer novamente. Só que agora eu quero fazer um exemplo na prática. Alguém se dispõe, alguém que tem um anúncio, para compartilhar o anúncio aqui, eu analisar o anúncio e ir preenchendo essas informações. Alguém tem um anúncio que rodou hoje, porque se o anúncio vendeu, ele vai ser, as métricas vai ser de um jeito, se não vendeu, vai ser de outro, e a gente coloca em prática.